Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui numa preservação. Então o pessoal da segurança pública aí já matou de cara o que nós estamos fazendo aqui. A minha parte de fala é curta, mas eu coloquei no final do vídeo lá 2 áudios de pessoas diferentes para tentar ilustrar a ideia tentar ilustrar melhor a ideia do que eu vou falar. Então aqui dentro do carro quando a gente trabalha, a gente vai ocupando a mente com outras coisas também. Seguinte, o pessoal me perguntou: Júnior, sobre a questão das urnas eletrônicas, o que você acha? Falei, cara, eu li o relatório do Exército e com a minha experiência de analista de sistema de mais de 10 anos que eu fui analista de sistema, eu sou graduado em TI, antes de fazer outras graduações e antes de entrar para a corporação. Eu posso afirmar com certeza que existe altas chances de manipulação das urnas. E aí, não é, saiu o relatório do Exército e disse exatamente aquilo que eu já tinha falado antes em privado com o pessoal. Gente, olha, de forma bem sucinta, e vocês vão saber de fato o porquê que o pessoal tá na rua não aceitando o resultado que foi proclamado aí, que foi anunciado pelo TSE. Ganhar ou perder a eleição, isso aí eu digo porque meu pai, lá na cidade que ele mora, ele foi vereador. Então ele é uma pessoa em evidência lá no local que ele mora. Ganhar ou perder a eleição é normal, é do jogo, entendeu? Mas a eleição, como diz um comentarista José Maria Trindade, da Jovem Pan, ela tem que convencer quem ganha, convencer quem perde e principalmente convencer o povo, né? Tem que convencer esses 3 públicos, né? Os envolvidos na eleição. A eleição tem que convencer a todos. E quando um desses 3 não está plenamente convencido, aí é que começam os problemas. Tá bom? Vamos lá. O sistema de votação hoje das urnas eletrônicas. O sistema de votação hoje ele é dividido em 2 processos. Como é feito, na verdade? Chega o mesário, a urna sai da fábrica, ela vai para um local para ser colocada a urna, uma caixa cheia de equipamentos eletrônicos, e ela vai para algum local para que seja colocado o programa dentro o software, né, o código-fonte, dentro desta caixa de componentes que está morta. Mas quando chega o código-fonte, que entra na urna, ela ganha vida, ela passa a ter utilidade. Aquele monte de componentes eletrônicos soltos, ele passa a ter uma funcionalidade. Os componentes eletrônicos com o código-fonte, que é o que vai dizer o que aqueles componentes eletrônicos vão fazer. Certo? Então, ela sai da fábrica, vai para esse local, é colocado o código-fonte, que é como se fosse um notebook que você coloca lá dentro do notebook o Windows, por exemplo, para ele ter uma utilidade. Sai desse local, vai para as escolas e a gente faz o guarda-urna ali na noite, né? De manhã cedo o mesário coloca aquela urna lá nas sessões e ele emite um papel, um documento chamado zerésima, que é uma impressão do ticket em que a urna imprime aquele papel dizendo: não tem nenhum voto aqui dentro. E esse papel, essa zerésima, é colocada na porta da sessão eleitoral. E aí passa o dia da votação. E aí no final da votação é impresso um negócio chamado um ticket, um relatóriozinho chamado boletim de urna,
que lá tá fulano, tantos votos, ciclano, tantos votos. Tem toda a listagem ali. É impresso e aquele boletim de urna, aqueles dados do boletim de urna é o que é enviado para a Justiça Eleitoral. Sem problema. E qual é o grande problema do questionamento das urnas? Que não se tem a certeza absoluta que o que acontece? Você chega lá e digita número 99, confirma. Presidente da República, 99, aí você confirma. Aí chega outra pessoa, outro eleitor, Presidente da República, 98, que é outro candidato. 97, que é outro candidato. Ok. Quando você digita o número, aparece lá o nome do candidato, a fotinha e tal, confirma. A partir daquele momento que você confirma, todos nós temos que acreditar que a quantidade de pessoas que passou ali e digitou é a mesma quantidade que vai sair a impressão no boletim de urna, certo? Mas você só pode garantir que isso aconteça se você olhar o código-fonte, que é o programa que faz a máquina funcionar, né? E é justamente aí que mora a polêmica. Por quê? Porque o TSE, ele não abre esse código-fonte para ninguém ver. Ele não fornece dados. Então, o que acontece? As urnas foram auditadas, não sei o que, foi exposto lá, chama-se o TPS, o Teste Público de Segurança, o Teste Público de Integridade. Chama todo mundo aí, os engenheiros das universidades, testa aí. Aí a pessoa coloca um código-fonte lá que funciona. Legal, bacana, tal. As urnas aqui, funcionaram ok. Só que ninguém tem a garantia que o software que o código-fonte que foi utilizado naquele dia lá do teste de segurança é exatamente o mesmo que foi usado no dia das eleições. Então, ninguém consegue provar. E quando eu digo provar, que ninguém consegue provar, é no seguinte sentido. Alguém chega pra mim e pergunta: qual é a sua carteira, Júnior? Eu falo: a minha carteira é preta. Beleza, Júnior, a sua carteira é preta, mas eu gostaria que você provasse que a sua carteira é preta. Eu falo: não, minha palavra é suficiente. A carteira é minha, sou eu que fiz, eu estou lhe dizendo que a carteira é preta. Não, Júnior, fica meio vago isso aí, prova pra mim. Eu tiro do bolso, falo: minha carteira é preta, tá aqui, O código-fonte do TSE é mais ou menos a mesma coisa. O pessoal fala assim: TSE, que código-fonte tá lá naquela urna? Código-fonte tal, tá aqui, Tá, prova. Direito constitucional. Os atos da administração pública, ele tem que ser disponibilizados. São públicos, né? O princípio da administração pública. A legalidade, tem que ter uma lei regulando. A impessoalidade, ou seja, não é nada pessoal, tudo é administração, né? A moralidade, a publicidade e a eficiência. Então são 5 princípios da administração pública. E aí? Eu preciso que você me mostre que tá certo lá o código-fonte. Não, eu dizendo pra mim, pra você tem que ser o suficiente. Mas abrindo a urna, você vai dizer quem votou em qual candidato. Negativo. Imagina que a urna é um saco. Eu não quero saber auditar o papelzinho que tá lá dentro. Eu voltei e coloquei no papelzinho aqui. Não, eu não quero auditar o papelzinho. Eu quero auditar a sacola.
Eu quero ver se revirar a sacola do avesso, se não tem nenhum bolso oculto, se não tem nenhuma uma dobra lá dentro que pode ficar enroscado um papelzinho que eu depositei. Eu não quero saber o que tem o papelzinho, o que tem lá dentro do papel. Eu quero saber o saco, a sacola, a urna é a sacola. Então, quando eu digo que ninguém consegue provar, é o seguinte, que só o TSE tá falando, ó, sou eu, aceita aí. E o Exército está falando, olha, eu não posso dizer que o processo é 100% seguro porque eu não vi. Porque o dono da sacola não deixou eu ver. É nesse sentido que eu estou falando. E aí o cidadão, o eleitor, ele vai lá e digita, utiliza a urna eletrônica, digita o seu voto lá. Presidente 99X voto, 97Y voto, 96... Esse o questionamento. Existe ali, dentro da urna eletrônica, existe um momento ali que o voto fica obscuro da vista de todo mundo. Né? E como é que faz para solucionar isso? Ver o código-fonte das urnas. Aí chega o Exército e fala assim, TSE, eu quero ver o código-fonte das urnas. E o TSE bota um monte de dificuldade, ó, perdeu prazo e não sei o que e tal... Aquela coisa toda, e por final não mostrou o código-fonte para o Exército. O raio do código-fonte não foi mostrado para o Exército. Aí o Exército solta a nota. O relatório que a gente viu foi isso, assim, assim, assado, tal. Não conseguimos confirmar que houve fraude. Por quê? Diz o Exército. A gente pegou os boletins de urna, o que foi impresso no final da votação, que é mandado pro TSE. Ok, eu tenho os boletins de urna. Ok. Aí eles entraram no site do TSE e confirmaram, ó, bateu. Mas isso é só o final da votação. É o que foi impresso da máquina com o que tá lá no site. Ó, boletim de urna com o que tá no site, bateu a informação, não conseguimos confirmar a fraude. Tá, beleza, mas e a primeira parte lá da votação, do voto, né? Que você digita, aparece lá, que é a coisa puramente eletrônica ali. Que aí você não tem certeza se o que você digitou ali é o que saiu. Que você precisa olhar o código-fonte para ter certeza que aquele código-fonte funciona mesmo. Ah, não, esse aí eu não vou mostrar, não. É isso que tá lá no relatório do Exército. Não conseguimos confirmar que houve fraude, mas não disse que é impossível haver fraude. É isso que é o X da questão. E é isso que está lá no relatório do Exército. Tá? E aí, para mim, tá muito claro a possibilidade de fraude e tal. E assim, quando as pessoas não têm nada a esconder, ó, eu quero ver tal coisa. É a mesma coisa do cara chegar assim e falar assim, ó, eu quero auditar o seu restaurante. A eleição, vamos dizer que é o restaurante. Ah, beleza. Ó, você pode sentar na mesa, você pode pedir o prato que você quiser, beleza? Você pode testar a educação dos meus garçons, você pode ver a limpeza do salão, você pode revirar tudo cabeça para... Ó, só não entra na cozinha. A cozinha é o código-fonte. Só não entra na cozinha. Então, tudo depende da cozinha para sair, tudo depende do código-fonte. Né? Tudo depende da cozinha para sair perfeito. Ó, você pode ver tudo aí, menos só não entra na cozinha, tá? Paulo Figueiredo, ele deu um outro comentário mais forte ainda, que eu achei o máximo disso aí. Ele disse o seguinte: o cara tá desconfiado que a mulher dele tá traindo. Aí contrata um detetive. Aí bota, ou vice-versa. Né? A mulher desconfia que o cara tá indo, enfim, alguém tá pulando a cerca. Aí, quem contratou, chega, paga o detetive, ele vai lá. Aí o detetive volta, ó, você me contratou? Eu não posso dizer que o seu marido, sua esposa, não pode dizer que ele tá te traindo. Não tenho como te falar isso. Seria um absurdo da minha parte. Porém, eu não consegui ver onde é que ele estava das 20 horas até as 8 da manhã do dia seguinte. Ah, por que você não viu? Ah, porque então eles se esconderam e eu
não consegui ver. Ela se escondeu, não sei. Eu não consegui ter acesso a pessoa que eu estou investigando. Não consegui ter acesso. Então, você viu traindo? Não, não vi. Você pode dizer que não houve? Não, também não posso. É exatamente essa a questão. Tá? Eu vou colocar uns áudios aí depois de um analista de sistema. Com conhecimento aí sobre o assunto, informando aí coisas mais profundas sobre o relatório técnico aí do Exército, tá? Outra coisa também, ele vai falar alguns termos técnicos e desde já vou prevenir vocês, ele vai falar muito de biblioteca, tá? No mundo da tecnologia, da programação, os programas, eles funcionam em ordens, né? Por exemplo, digita 9, exemplo lá do presidente. Apareceu lá. Aí se eu digitar 9, aí apareceu lá, presidente, 99. Aí ele vai internamente buscar. Se é fração de segundo, você não percebe. Ele vai lá e dá um select, que a gente chama, né, no banco de dados. Pá, 99, quem é 99? Aí ele busca a foto do cara, busca o partido, busca o vice, busca os caracteres que é o nome dele e tal, monta tudo isso na tela, monta tudo isso e joga na tela. Opa, digitei 99 e apareceu aqui o presidente. Ok, confirma. Aí ele falou, ele dá um input no banco de dados, né? Tá, mas tudo isso, e quando o programa ele fica em dúvida, né, ele recorre a um arquivo, no caso do Windows é chamado de DLL, .dll, tem um .exe, que é executável, tem um .jpg, que é foto, e tem o .dll, por exemplo, no Windows, que chama-se biblioteca, que é o seguinte, em caso de dúvidas, faça o que está escrito aqui nessa instrução. E aí ele fala muito de DLL, de buscar fora ou não, acesso à rede, enfim, é isso. Então espero ter sanado de uma vez por todas essa questão da dúvida, por que o pessoal fala da urna, sim ou não, o que acontece, por que ninguém quis mostrar o código-fonte para o Exército, né, o original, ou enfim, ou até mesmo um adulterado que seja. Então é isso. Isso aí, espero ter contribuído aí de alguma forma para vocês. Beleza? Falou, valeu! Logo no parágrafo 5 da primeira página do relatório do Ministério da Defesa, diz assim: do trabalho realizado, eu destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração de programa pode configurar relevante risco à segurança do processo. Deixa eu traduzir isso aqui para quem não é da área de TI. O código-fonte é a linha de programação que gera o programa que você apertou na urna. Digitava 22, aparecia um presidente, digitava 13, um outro candidato, digitava 10, apareceu o candidato a governador, etc. Isso é o programa. Pois bem, ele está dizendo aqui que durante a compilação do código-fonte e a geração do programa, havia sim relevante risco. Depois ele vai concluir isso aqui, vocês vão ver o que ele pediu no final. Depois ele fala, segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está imune à influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Diferente do que está sendo divulgado por aí, por alguns eufóricos aí, ele está justamente dizendo, as urnas não são seguras segundo o olhar das Forças Armadas. E ele conclui aqui, interessante, logo na primeira página, na página 3, ele fala o seguinte: em consequência, eu solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de... Aí ele vai falar o que é, mas repare,
eu solicito atender ao sugerido. Eles não estão sugerindo nenhuma melhoria. Eles estão pedindo o atendimento do que eles vão exigir aqui agora. E olha o que eles colocam aqui. Primeiro item. Realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do, repare o tempo verbal, ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos. Vocês estão percebendo que o que o Ministério fez? Se ele tivesse analisado a compilação do código-fonte antes da eleição, o TSE ia colocar um programinha perfeitinho, pode rodar e vai funcionar aí, ó, tá vendo? Funcionou, não aconteceu nada demais. Agora eles estão usando o verbo no pretérito, gente. Verificação do ocorrido. Eles vão pegar o histórico do que aconteceu na eleição. Não era uma teoria, agora é o fato. Mas o pior está vindo aqui, ó. O TSE tem que promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Isso aqui é golpe mortal no TSE. Isso aqui significa que está falando, TSE, você vai ter que mostrar como é que as urnas funcionaram, como é que elas foram programadas. Eu sei que para quem não é da área de tecnologia de informação, isso pode parecer um pouco obtuso, mas é isso. Aí o que eles sugerem aqui? Agora entrou a sugestão também não é nada gostosa para o TSE. A criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade, quer dizer, não é técnico do TSE, é técnicos da sociedade, é gente que não faz parte do governo. E por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Sabe quem que é a entidade fiscalizadora? Uma delas são as Forças Armadas, ou seja, vocês não vão apresentar um documento feito para nós, fizemos o teste e deu tudo certo, não. Eu quero acompanhar a execução do código-fonte. Diferente do que... Agora, repare só como é que eles terminam o documento no item 9. O item 9 é um telégrafo. Eles terminam o item 9 dizendo o seguinte, que eles, como Forças Armadas, eles querem reafirmar o compromisso que eles têm com a Constituição, com as instituições, com o povo, e termina assim, no sentido de garantir a lei e a ordem. Pega a abreviação, garantia da lei e da ordem. Vocês sabem o que é isso daí? GLO. Então, gente, diferente, eu estou falando isso porque muita gente ficou emocionada, ficou chateada. Não, mas eles não falaram que tem fraude. O que eles estão pedindo é a detecção da fraude. Então, tudo que fizesse antes era mera teoria. Agora vai no histórico. Vocês estão percebendo? No primeiro minuto, o pessoal ficou um pouco assustado. Só que o próprio Exército deixou bem claro, diferente do que foi dito também. Reparem nisso aqui, ó. É do documento também. Página 3. É importante registrar que o TSE colocou limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise do código-fonte. Olha que absurdo. Foram autorizados somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte. Fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema. O Exército está falando, o que vocês deixaram a gente ver não prova nada. Segunda coisa, bem como do funcionamento do sistema como um todo. O acesso ao código se deu pelos computadores do TSE, cada equipamento tinha só uma cópia do código-fonte e o TSE autorizou que os nossos técnicos acessassem a sala de inspeção somente com papel e caneta. Eles abriram agora para toda a população brasileira o seguinte, nós fomos impedidos de olhar o que efetivamente acontece dentro do sistema e dentro das urnas. E eles finalizaram o documento. Tudo isso aqui, gente, é para acalmar os corações. Esse documento foi muito bom, ele não foi ruim, não. Ele termina dizendo aqui o seguinte, em face da importância do processo eleitoral para, olha, repare a expressão, harmonia política e social, harmonia social. Estão reparando o telégrafo? Harmonia social do Brasil, solicito essa Corte considerar urgência na apreciação da presente proposição. Olha a palavra que foi usada. Então, assim, vocês têm que fazer urgentemente isso. O Alexandre Moraes não vai fazer.
A gente sabe que não. Porque se ele fizer isso, ele está passando a delação do que ele fez, do que o TSE fez. Então ele vai falar, não, que não sei. Ah, então é por isso que nós estamos aqui ainda. A senhora que me antecedeu falou, não vamos desistir. Depois desse documento aí que a gente não pode mesmo. Porque nós é que vamos fazer com que... E eu até aconselho vocês, a partir de agora não precisa ofender TSE na rede social, não faça nada que comprometa você. Você vai copiar exatamente as 2 frases da primeira página que tem aqui da solicitação do Exército, vai falar, TSE, bom dia, excelências. Quando é que vocês vão atender isso? É só copia isso. A gente vai pressionar eles a darem o retorno que foi exigido, exigência, que foi pedido exigência, tem que falar pedido, porque o Exército não tem essa, ele não pode exigir de um poder constituído. Mas ele falou, tem urgência para a harmonia social do Brasil. Então, reparem, gente, agora a nossa responsabilidade, pelo menos temos um norte, nós temos um documento das Forças Armadas, não tínhamos isso, falando o que precisa ser feito e que eles querem ver no coração, no ninho. Porque o que o TSE fez para eles, até então, mas a gente não tinha como questionar isso daí, foi o seguinte, vocês querem verificar o meu restaurante? Ótimo, vocês podem vir na recepção, podem olhar as mesas, podem olhar os pratos, mas na cozinha ninguém entra. Foi isso que eles fizeram para as Forças Armadas. E agora as Forças Armadas falaram, agora nós queremos entrar na cozinha. Perfeito? Pessoal, ânimo. Então, Charles, pode ter acontecido 2 coisas, e as 2 são graves. Eu não sei exatamente em que momento isso acontece, se é no software da urna, se é na transferência, ou se é no software que vai fazer a apuração. Ele pode ter enviado os dados para compilação fora e aí o servidor devolve, ou ele pode ter puxado um outro programa, esse programa roda para ele, apresenta o dado e cai fora. Como se você abrisse um restaurante japonês, né? E na hora de processar a comida, em vez de ser feito no teu restaurante, você manda essa comida ser processada fora e os caras te entregam pela porta dos fundos, entendeu? E você fala que você fez. Ou, na hora de você processar, você chama um cozinheiro de fora, ele vem cozinha para você, depois ele vai embora. E você fala que fez. Pode acontecer essas 2 situações, entendeu? Ou você manda os dados para fora, processado e devolve o dado pronto. Ou você chama alguém, ele vem, processa dentro e depois ele vai embora. O fato de ter acessado alguma coisa fora abre essa possibilidade de ter sido feita alguma coisa externa. E isso não poderia acontecer. Não faz sentido um software de apuração ele acessar uma biblioteca externa do GitHub, que é uma biblioteca que todo mundo acessa. E essa outra biblioteca aí que eles falaram também, outro repositório, não faz o menor sentido. Burrice total isso daí. E os caras pegaram. Porque se eles pegarem o código-fonte original, que faz ele tem que apresentar o mesmo comportamento, entende? E aí você tem a chamada pro endereço. Lá vai ter a chamada pro endereço. Mesmo que eles tenham o código binário, você consegue desencriptar isso daí. Porque ele está em linguagem de máquina, você consegue passar para a linguagem de código-fonte. Por isso que eles não querem apresentar o código-fonte. Porque se apresentar, ele vai saber onde é que está. E tem um outro detalhe. Como eles têm os dados originais, teoricamente os não corrompidos, se você rodar no código original que o STF apresentou para eles, o resultado vai dar diferente. Porque como não tem o código malicioso, ele não tem como fazer a diferença e ele vai apresentar ele vai apresentar o resultado novo, real. Por isso que eles não querem apresentar. Porque quando você der o código fonte, das 2, uma. Ou você apresenta a trapaça e aí você tem os acessos externos. Ou se você apresentar o código que eles teoricamente apresentaram para o Exército falando que aquele era o correto e ele não tem nenhuma interferência, quando você rodar com o banco de dados original, ele vai mudar o resultado. Percebeu onde é que está a cagada? Então, Charles, eles estão nesse céu de brigadeiro há anos, lembra? Essas eleições acontecem com essas urnas desde 2014 ou mais. E eles estão navegando em céu de brigadeiro, eles nunca foram contestados, entendeu? Nesse nível. Nunca entrou na jogada inteligência. Todo mundo aceitava o resultado e beleza. Só que agora eles foram contestados, cara. E fodeu. E a coisa tava, né? Você vai relaxando, né? Você vai fazendo cagada, ninguém te pega, você começa a ficar confiante. E eles entendiam que o modelo era um modelo que não ia pegar, que nego não ia ter gente capaz de fazer isso, cara. E já tem gente treinada, né? Hoje, o mundo cibernético, o mundo de informática, ele faz parte da estratégia de qualquer guerra, cara. E tem gente muito bem preparada para isso. Bota os nerdola lá, tem muito nerdola que quer ser milico. E os caras foram atrás, mano, pegou. Por isso que eles pediram o código-fonte. O código-fonte
original com o banco de dados original, das duas, uma. Para ele rodar e dar o mesmo resultado fraudado, ele vai ter que ter o mesmo comportamento. Então ele vai ter que fazer acesso ao servidor, ele vai ter que acessar o servidor externo para poder corromper os dados e gerar o mesmo resultado. Se o STF apresentar o código que não tem adulteração, e teoricamente é o código que está funcionando, com os dados originais ele vai apresentar o resultado verdadeiro, que pode mudar e aí ser o Bolsonaro eleito e não o Lula. Percebeu a sinuca de bico que eles estão? Ou eles apresentam o código que falsificou, e aí você vê ele falsificando para poder representar o mesmo resultado, ou você apresenta o que teoricamente eles falaram que é o código original, e quando rodar no banco de dados original, ele vai apresentar o resultado final. E aí não tem como aparecer, aí a fraude aparece do mesmo jeito, percebeu? Puta sinuca de bico, fudeu, por isso que os caras pediram com urgência. Então assim, se os caras apagarem todos os rastros, eles vão ser obrigados a compilar e vão ver que o resultado foi outro. Se os caras não apagarem os rastros, aí eles vão abrir o resultado e vai ver que houve fraude. E aí os caras eles estão fodidos. Tá fudido, entendeu? Eu não sei que merda que os caras podem fazer, mas eles estão fodidos. Por isso que tá esse silêncio e o êmbolo tá pressionando, entendeu? Os caras estão ficando sem saída. Os caras acharam que os caras não iam perceber isso durante o processo de compilação, que ia subir uma linha na hora que ele tá subindo as bibliotecas e ninguém ia imaginar, talvez, perceber isso. Mas essa galerinha de guerra cibernética do Exército, eles têm uma boa noção do que está acontecendo. Não é um pessoal idiota, porque hoje você tem que estar preparado no fronte de guerra para uma série de coisas. E hoje, guerra cibernética é um fronte muito poderoso. Então, tem um pessoal bem preparado para isso. Fuderam a galera porque não deram acesso para eles. Eles precisavam do acesso e não deram acesso para os caras. E aí não dá para fazer milagre, entendeu? Só que agora fudeu, né? Fudeu. É como se você fosse no banco, cara, e você tentasse acessar a sua conta no Itaú e de uma hora para outra, durante o processamento, o sistema abrisse uma conta no cloud do Google para fazer uma consulta lá, sei lá do que, e depois devolvesse para você alguma coisa, entendeu? A tua conta é fechada, cara. Quem tem que processar é o servidor do banco. Não tem outro servidor para fazer isso. É para isso que se investe uma puta grana, milhões, né, de reais, para você fazer o processamento trancado. Ele tem que ser fechado. Não pode ser aberto.